Alô? Expulsa todo mundo. O que você faria se alguém batesse na sua porta dizendo que você herdou uma fortuna? Mas espera aí, eu não estou falando de milhões, estou falando de US$ 1 trilhão, cerca de 4,5 trilhões de reais. Eu sei que muita gente gostaria de ajudar aos necessitados. Mas e se eu te disser que é justamente essa a cláusula do testamento? Comente aí embaixo como você ajudaria as pessoas mais necessitadas com toda essa bolada. Este é Giovanni Pullman, mais conhecido como John, um jovem órfão amante da diversão que ganha a vida em Berlim como office boy. Ele está em sua última entrega do dia quando, de volta ao escritório, seu chefe indica que um cliente ligou para uma entrega especial. Portanto, o cliente solicitou que John fosse quem entregasse o pacote. No entanto, ele recusa, pois a entrega está fora do seu horário de trabalho. Claro, ele não recebia hora extra. Mais tarde, um detetive toca a campainha de John pedindo uma amostra de DNA. John fica desconfiado a princípio, mas logo o homem diz que o cliente por trás daquele pedido está disposto a compensar John com $2.000. John, que está com suas contas penduradas e com a energia elétrica quase sendo cortada, aceita imediatamente. Ele raspa sua saliva com o coletor e entrega ao homem misterioso que promete procurá-lo novamente em breve. Naquele momento, John não dá muita importância ao assunto e considera que isso poderia ser uma brincadeira. Seu amigo, com quem ele divide o apartamento, questiona o que o homem queria, mas ao ver um monte de papel verde caindo na mesa, fica com os olhos brilhando e não pergunta mais nada. Eles pagam as contas pendentes e saem para se divertir em uma boate. No dia seguinte, de manhã, o telefone toca enquanto John se recupera de uma noite de diversão com amigos. Na ligação, o advogado indica que ele deve empacotar suas coisas porque precisa viajar para assinar alguns documentos a respeito de uma herança. O homem soa sério e diz a John que isso é sério e que ele precisa tomar uma decisão agora se quiser mudar sua vida. John, confuso, concorda. O homem leva ele até ao aeroporto, onde um jatinho particular está esperando para que ele seja levado para um lugar que ele ainda desconhece. John sai do carro e é recebido pela comissária, que já trata ele como Sr. Pullman. Ele pergunta para onde estão indo e a comissária revela que o destino é Florença, na Itália. Ao chegar ao seu destino, John é recebido por alguns seguranças que têm 3 carros de luxo à disposição dele. Ao saber que poderia escolher, ele decide viajar no carro com uma segurança feminina. Ao chegar na casa, uma linda mansão, diga-se de passagem, 2 pessoas aguardam John em uma sala imensa, uma mulher chamada Franca e o avô dela. Eles são consultores financeiros da família Fontanelli. Eles informam que John é o herdeiro da família e deixa o garoto sem entender nada. Afinal, a mãe dele faleceu pobre, o pai dele abandonou todo mundo há muito tempo e, provavelmente, também não foi bem sucedido na vida. Para ele, aquela situação, por mais que fosse um sonho, poderia ser um engano. Ele não era herdeiro de nada. O velho solicita que John acompanhe ele para ver uma coisa. Eles chegam a uma sala secreta enquanto explicam a John que demoraram muito para chegar até ele. Isso porque eles rastreiam os possíveis herdeiros de um homem falecido no século XV. E devido a muitas ondas de migração ocorridas na Europa durante os séculos seguintes, eles precisaram recorrer à tecnologia avançada para descobrir os descendentes desse homem. Acontece que esse homem teve um sonho que possibilitou a ele uma experiência com Deus, que revelou a ele que o mundo do futuro estaria devastado e que ele precisava que seu sucessor devolvesse a bondade que teria sido roubada do mundo. Então, ele criou um testamento indicando que gostaria que sua fortuna fosse herdada pelo seu descendente mais novo no ano de 2023. Franca menciona que, atualmente, além dele, existem outros 2 candidatos que poderiam ser herdeiros, Kenji Takahashi e Luke Fontanelli. Entretanto, já que os outros candidatos têm cerca de 3 dias de diferença na idade, John é o escolhido. Ele ainda acredita que tudo isso é uma brincadeira e aproveita para perguntar sobre qual quantia de dinheiro estão falando. John pensa que poderiam ser 10 ou 20 milhões de dólares,
Mas o velho chega bem perto dele com o maior mistério e diz que se trata de $1 trilhão. Sem dúvida, isso torna John o homem mais rico do mundo. Mas antes que o herdeiro aceite a fortuna, deve estar disposto a dar um bom uso a esse dinheiro, como salvar e ajudar os mais necessitados. John pede um momento para que pense sobre aceitar o dinheiro e diz que precisa respirar ar fresco. Ele então sobe no corrimão da varanda e dá um grito de prazer e felicidade. Em seguida, ele sai para comer alguma coisa e convida Franca para que vá com ele. Entretanto, em uma conversa com John, ele manipula para que o jovem desista de receber a herança, já que sua vida poderia estar em perigo. Em troca, ele receberia $5 milhões como compensação pelos transtornos. John negocia desistir por 10 milhões e o velho concorda imediatamente. Entretanto, Franca percebe que o avô ofereceu dinheiro para que John desistisse da fortuna. Isso porque o velho preferia outro herdeiro que fosse mais preparado para administrar tanta grana, e por isso claramente queria que Kenji Takahashi recebesse a herança. Franca procura por John e pede desculpas a ele por não terem protegido ele do incidente. Ela insiste para que ele continue. John responde dizendo que para ela é fácil pedir para que ele não desista, já que nunca passou fome como ele, não teve que ir para o orfanato depois do falecimento da mãe e que nunca precisou trabalhar duro para conseguir sobreviver. Franca diz a John que de nada adianta fazer parte dos mais necessitados se ele não pode ajudar mais pessoas. Na visão dela, John é o único que tem uma história pobre e conhece de perto o que é o sofrimento da humanidade. Ela o repreende por desistir tão facilmente de uma responsabilidade e se render diante do primeiro obstáculo. Se ele realmente quiser fazer a diferença, deveria manter a herança e, com esse poder, salvar os mais necessitados, conforme as cláusulas do testamento mandam. Após esse comentário, John decide continuar sendo o herdeiro. No dia seguinte, a entrega oficial da herança de $1 trilhão a John, como o membro mais jovem da família Fontanelli, é realizada, tornando ele o homem mais rico do mundo. Gregório entrega seu primeiro cartão de crédito com um saldo de $5 bilhões. Obviamente, desde o primeiro dia, começamos a perceber as verdadeiras intenções de Gregório com a fortuna de John, enquanto este sugere continuar com os consultores com os quais os Fontanelli trabalharam ao longo dos anos. Agora é quando começa o papel de John. Além de ser o homem mais rico do mundo, ele precisa pensar em como salvar os mais necessitados da miséria. Enquanto isso, em Paris, Luke, o outro potencial herdeiro, se encontra com um grupo de pessoas que informam a ele que sua vida está em perigo e que ele deve pegar um voo para Manila. Parece que Luke ainda não foi informado sobre o atual herdeiro. Portanto, ele não quer abrir mão de sua herança e decide ficar em Paris, esperando ser procurado. John vai visitar seus amigos em sua Ferrari. Durante um jantar, eles conversam e depois de um tempo juntos, John decide presentear seu amigo com a Ferrari. Embora inicialmente ele recuse, no final acaba aceitando. Quem é que resistiria aos encantos de uma Ferrari, não é mesmo? Ah, se fosse comigo, não sou de recusar presentes. O velho, conselheiro de John, é um pilantra de carteirinha. Conseguiu fazer John desistir da herança sem parecer que estivesse influenciando. Entretanto, ele afastou Franca de John porque ela violou a lei de neutralidade depois de ter convencido John a permanecer. O velho considera John um homem fraco diante do dinheiro. Para ele, agora com essa imensa fortuna, o garoto certamente se verá envolvido em uma série de novas tentações. Sem dúvida, o avô está certo, porque a primeira coisa que John faz é organizar uma grande festa com seus amigos e distribuir dinheiro. Os gastos extravagantes dele fez com que a mídia noticiasse que ele era o novo homem mais rico do mundo. De manhã, John acorda vendo seu nome estampado na primeira capa de uma revista de fofocas bem famosinha. Agora, a mídia está focada nele e o velho conselheiro, junto com Gregório, precisam lidar com as perguntas da imprensa. A mídia pressiona e pergunta se John mudou de nacionalidade para evitar o pagamento de impostos. John chega em casa e, de Paris, Luke descobre pela televisão sobre John como o novo herdeiro da fortuna. Luke
Enfurecido, discute com Franca por ela não ter notificado sobre John. Para vários milionários, Luke teria sido considerado o novo herdeiro, mas Franca menciona que agora as coisas mudaram e Luke deve fugir para Manila. John tem uma reunião com a OMS para fornecer ajuda na África, mas a reunião sai do controle porque todos querem dinheiro para seus projetos. Isso faz com que John abandone a reunião para ir passear, deixando papéis importantes espalhados pela praia. Gregório sugere que John invista todo o seu dinheiro em algumas empresas de gestão de capital para continuar gerando mais lucros, e, coincidentemente, essas empresas pertencem à família do velho conselheiro. Gregório é obrigado a dizer que, se John decidir investir nessas empresas, ele terá um lucro de 40 milhões de dólares. John nem conhece essas empresas, então essas recomendações parecem muito suspeitas para ele. O velho conselheiro está muito mal e parabeniza Franca por seu novo livro sobre economia. Nessa cena, o avô nos dá a entender que Franca é contra salvar o mundo, por isso ele diz que, felizmente, ela não é a herdeira. Por isso, o avô quer manter Franca longe de John para não influenciá-lo. Infelizmente, ao sair para o pátio, o avô vê todos os papéis espalhados que John deixou para trás. Isso faz com que o avô fique furioso e tenha um ataque cardíaco fulminante que leva ele a falecer. 4 dias depois, John recebe um livro pelo correio, e este é o mesmo livro que Franca escreveu. O livro relata um pouco de como a família dela ajudou as famílias mais ricas de Florença a aumentar suas fortunas e ganhar poder, mas nunca tomaram destaque porque a regra de ouro deles é permanecer neutro em todos os momentos. Agora, Franca decidiu quebrar as regras. John fala com Franca sobre o livro após o enterro do avô. John pede ajuda a Franca sobre como usar seu dinheiro para ajudar os outros. Ela diz que a ideia dela no livro não se trata de caridade ou de dar sopa para as pessoas, mas sim de que a economia determina como vivemos e onde vivemos. Se John realmente quiser fazer uma mudança, ele deve começar controlando os bancos centrais para começar a tomar o controle do mundo. Esse foi o recap dos 2 primeiros episódios da série de 2023 chamado $1 trilhão. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.